Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver se eu chamo aqui o nosso anfitrião. Ainda ele não chegou. Nós vamos falar hoje quem... Deixa eu só ver aqui. Ok, chamar o Juliano. Cadê o Juliano? Juliano. Quem muda a mente, muda o corpo. E aí daí que tudo começa, não é verdade, pessoal? Estamos tendo algumas dificuldades aqui de abrir a live lá para o Juliano. Deixa eu ver se eu chamo ele aqui de novo. Ok. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Juliano. O pessoal já está entrando aí na nossa live. Mais uma live aí. Olá, olá, boa noite. Boa noite, Juliano. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu não estava Probleminhas querendo técnicos deixar. aí? Eu não estava querendo deixar você entrar, Juliano. Pois é, ué. É isso Então aí. vai, boa noite a todos. Muita satisfação que a gente está aqui. Muito Juliano, a feliz de estar gente podendo falar vai. com você. Legal. Juliana, a gente vai esperar mais ou menos até umas 7h10, como que é de praxe, Perfeito. né? E a gente depois começa a abordar o tema aí, quem muda a mente, né, muda o corpo, né? Onde tudo começa, na verdade, né, Juliana? Com certeza. Enquanto isso, deixa eu dar uma ajeitada aqui no meu equipamento. Como é que tá o meu áudio, o meu vídeo aí? Tá legal? Eu tô achando... Você consegue aumentar um pouco a luz aí? De fundo? Deixar mais claro aí? Aí, tá com as duas da sala acesa e mais a luminária. Como é que tá aí? Ah, tá. Tá escuro ainda? Ah, pra mim tá... Sei lá, não sei se é porque eu tô com a luz muito forte aqui. É, eu também tô com a luz forte e eu não me vejo muito bem Ah, embaixo. Eu não sei se então... é por causa da luz também. Não, tá ótimo. Então... Se o pessoal Olha o puder dar um pessoal feedback entrando. aí, como é que tá? Mas, pessoal, a gente tá bonito na foto ou não? Aliás, bonito no vídeo, né? No vídeo, né? Ah, é. Então, dando feedback pra gente aí, como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo da gente aí, pra gente ir melhorando enquanto não começa. Tá muito calor aí, Juliano? Muito, rapaz, Muito. tá impressionante. Você Galera está que é de Minas Gerais, localizado se na tiver região aí. de Minas Gerais, né? Isso, Zona da Mata Mineira. Nossa. Apesar do nome Zona da Mata, que deveria ser fresco, é bem quente. Mas é úmido aí, não? Ou não? Não muito não, a cidade aqui onde eu moro, pelo menos, não. Hum. A região aqui até que é, mas aqui na cidade mesmo não. É, Poderia ser, né? Em São Paulo aqui, na região aqui da Zona Leste, né? Próximo aqui da Moca, aqui Tatuapé, é bem crítico porque é muito prédios, né? E quando chove, né, o asfalto quente e sobe aquele vapor, porque essa chuva que dá é aquela chuva de verão, é uma chuva de Sim, é 5, 10 rápido. minutos e depois sobe aquele vapor do chão assim. Mas, Abafa, né? mas assim, aí acaba deixando o ar um pouco mais úmido, né? Que aí essa parte respiratória aí acaba Ajuda um pouco, né? ajuda um pouco, né? Resseca muito. Priscila Stravino, seja bem-vinda. Paulo, olha o Paulo Paulo. tá aí. Paulo Reis. Bruna. Jussiva, só tá vendo fera aí, hein? Jucivan. É Só fera, cara. só monstro. O Jussivan é um analista Não, corporal, um excelente profissional. com certeza.
grande hipnoterapeuta também. Grande. Analisa os 5 traços aí do nosso corpo. A rigidez, o masoca, o esquizoide, o rígido, o oral, né? Muito bem. Isso aí. Hoje você tá oral ou não tá, também. hein? Tá muito oral hoje? Lá, Hoje? com certeza. Não? Com certeza. Fala na máquina? Daqui Vambora. 2 minutinhos a gente vai... E é interessante, né? A análise do corpo, né? Como se traz a história inteirinha, né, da pessoa, desde da fase uterina até a nossa vida adulta aí, trazendo todas as características, né? Da formação, né, dos nossos traumas, né? E representado aí aqui no nosso corpo, né? E... Aí o Jussi vai, vamos que vamos. O Serginho também entrou. Vamos que vamos. Serguei, 1966. Seja bem-vindo aí, Serguei. Bom, já temos aí bastante gente. A gente já vai. Compartilhem a live, chamem seus amigos. Sim. Vamos fazer um trabalho bem bacana aí, trazendo muita informação. Essa live... Corpo, mente... Essa live, ela esclarece muitas dúvidas, né, sobre como que é o funcionamento aí da nossa mente, como que ela se comporta, como que surge, né, determinadas informações, como que elas são inseridas no nosso cérebro, de que parte isso funciona, principalmente aí, né, nós sabemos que todas as informações emocionais, a maioria delas, são inseridas no sistema límbico, que é responsável por toda a parte de disparo para o nosso sistema autônomo, onde são registradas as informações e são responsáveis por informações, né, principalmente de comportamento vegetativo do nosso sistema, né, como vontade de comer, né, principalmente, né, que é o que a gente o propósito dessa live né, o porquê nós engordamos e porquê nós não conseguimos emagrecer em determinado momento das nossas vidas. Em algum determinado momento da nossa vida, nós engordamos demais, né, através aí de alguns gatilhos que vão surgindo e vão aparecendo e amplificando de repente por uma questão até, né, de estresse, né? E nessa pandemia aí as pessoas podem observar que elas começaram a perceber mais o que realmente estava acontecendo dentro delas, não apenas mais distraídas com o externo, né? E isso meio que forçou a gente perceber algumas coisinhas que antes não eram percebidas por conta dessa poluição de distração, até dessa movimentação externa, né? Barzinhos, principalmente, pessoal chega sexta-feira, né? Sai para encontrar os amigos, passeios e um monte de séries de distrações, filmes, né? Não que isso seja errado, mas isso acaba, né, criando uma névoa aí, escondendo os nossos problemas, né? E a gente vai tendo essa contrapartida aí, né, da distração, né? É isso aí. E esse tema é muito interessante e ele é muito procurado, né, nas clínicas, e a gente consegue fazer um trabalho muito legal, né, ajuda bastante gente aí na questão de compulsão alimentar, até no emagrecimento também. Existem técnicas, né, da hipnoterapia que a gente consegue instalar balão gástrico, hipnótico, né, tudo. Não é nada físico, mas assim, acaba instalando da mente e funciona, tem resultado, e é muito bacana esse trabalho. Sim. Normalmente a gente tem muitas informações aí. Espera só um pouquinho, Juliano, que eu vou fazer uma mudança aqui no Instagram. Bom, já são 7h12. Eu só vou fazer uma mudança aqui para a gente garantir que depois de 1 hora nossa live não caia. Eu sempre faço isso. E está funcionando, né? Eu estou ouvindo falar que está durando 2 horas agora, mas ainda não testei. Então se está durando 2 horas, ótimo. Mas não testei, só de ouvir falar. Vamos se apresentar então, Juliano?
Vamos lá, por favor. Então, pode as honras. Vamos lá. Bom, meu nome é Juliano Lauria, eu sou hipnoterapeuta. Eu moro em Tocantins, Minas Gerais. Eu sou natural de Ubá, que é uma cidadezinha bem do lado aqui. Tocantins é uma cidade pequenininha. Ubá também não é muito grande, mas já é uma cidade, um polo maior, é o polo modeleiro de Minas Gerais. E eu conheci a hipnoterapia, né, e realmente foi uma ferramenta que não só transformou minha vida, mas tem a possibilidade de conseguir também transformar a vida de muitas pessoas. Eu abracei com todas as forças essa ferramenta, esse trabalho, e eu fico muito satisfeito com os resultados que a gente vem alcançando, com os atendimentos que a gente vem fazendo, com os feedbacks que a gente recebe de pessoas que melhoram, que mudam a sua vida depois de um atendimento com a hipnoterapia. E é uma satisfação muito grande estar aqui fazendo esse estudo, esse trabalho junto com vocês todos, com o Maicon principalmente, que foi tão solícito, né, em aceitar essa live com a gente, para a gente trazer um trabalho muito bonito para vocês. É isso aí. Seja bem-vindo, Juliano. Obrigado pela essa oportunidade de mais uma vez estar aqui contigo e apresentar um pouquinho do nosso trabalho e esclarecer algumas dúvidas aí de muita gente que com certeza vai auxiliar no dia a dia aí, né? Meu nome é Maicon Stravino, sou hipnoterapeuta, especialista em hipnose verbal e não verbal, atuando com técnicas da PNL, análise corporal, justamente para fortalecer e ajudar nos atendimentos com muito mais rapidez e agilidade e com muito mais precisão, né, referente à hipnoterapia, que é uma ferramenta sensacional, né? E como todas as lives, eu gosto de dizer que a hipnose, na verdade, por si só, ela simplesmente não faz muita coisa na terapia, né? A hipnose, ela simplesmente, ela facilita o acesso ao seu inconsciente através da hiperconcentração, né, em nós mesmos, né? Então, o que é hipnose, na verdade, pessoal? Hipnose é hiperconcentração em algo que você está dando atenção, né? Então, eu tenho citado aqui alguns exemplos, principalmente na questão no nosso dia a dia, quando nós estamos assistindo filme, quando a gente está lendo um livro, né? E no caso aí, quando você está naquela leitura, você imagine aquela história na sua mente e você começa a criar isso dentro da sua imaginação, devido a essa hiperconcentração naquilo que você está vendo, no caso é a leitura, né? Ou quando você está no filme, assistindo um filme, e você consegue captar aquela emoção daquele personagem, ou na tristeza, ou na dor, ou na alegria, e você acaba sentindo, né, naquele contexto daquela história e se envolvendo, e você até toma partido muitas vezes, né, Juliano? Então, a hipnose, ela é um estado natural de todas as pessoas, né? Todas as pessoas entram em transe no mínimo 11 vezes por dia, né? Então, voltando para uma realidade da clínica, né, nós induzimos, né, isso de uma forma com muita cuidado, né, com muita técnica, induzimos o paciente, o cliente, né, nesse ponto de transe mais profundo, para ter acesso ao inconsciente e fazer todo o trabalho de ressignificações dos traumas. Não é isso aí, Juliano? É isso aí. Eu gosto muito de usar essa questão também para explicar aos meus pacientes, meus clientes, né? Eu não gosto de tratá-los como pacientes. E a nossa mente, ela entra em transe, né, o tempo todo. Como você muito bem disse, num filme, num livro, ou até muitas vezes quando a gente está com a chave na mão, né, e está procurando a chave, né? Isso nada mais, nada menos que é também um fenômeno da hipnose e que a gente consegue demonstrar né, e fica muito legal quando a gente demonstra isso numa hipnose de entretenimento. Não é o objetivo dessa live, mas no futuro a gente pode até falar um pouco também sobre isso. É uma coisa muito bacana, é uma ferramenta maravilhosa, né? Mas como o Michael muito bem disse, é uma ferramenta que sozinha não faz nada. Ela depende de outros estudos, de outras ferramentas, de um trabalho, de um estudo terapêutico, e é o objetivo realmente que a gente tem quando vai atender um cliente na clínica.
né, trabalhando o trauma, seja hoje como o nosso tema é emagrecimento, pessoas que estão buscando emagrecimento e pessoas que também querem fazer um tratamento de ansiedade, de depressão, de toque, síndrome do pânico, fobia, foco e concentração para estudo. A gente pode ajudar tantas e tantas coisas com essa ferramenta incrível, mas com uma abordagem terapêutica que é fantástico e o resultado é muito eficiente, comprovado cientificamente. E essa questão, né, Juliana, por que, vou te fazer uma pergunta aqui, por que a hipnoterapia, ela tem essa eficiência, essa eficácia, essa agilidade no processo terapêutico? E essa pergunta é fantástica, porque a hipnoterapia, ela trabalha a nível subconsciente, que é onde estão realmente registradas as nossas emoções. Se a gente imaginar, né, que a nossa mente como um todo é um iceberg inteiro, nós temos a mente consciente, que é aquela parte de cima pequenininha que a gente vê, por cima da água. E temos o nosso inconsciente, que é subdividido em subconsciente e inconsciente, mas é ali que estão registradas as nossas emoções. E imaginamos que a água que está dividindo essas duas partes do iceberg seja o fator crítico. E a hipnose, ela consegue romper esse fator crítico, que é aquela coisa da mente que é analítica e racional. Quando a gente rompe esse fator crítico, nós conseguimos acessar emoções que estão reprimidas ali, fazendo a ressignificação, a reeducação da emoção, do trauma, a gente consegue resultados aí surpreendentes. Não só no emagrecimento, mas em todo tipo de doença, de problema psicossomático. A hipnoterapia tem um resultado muito bom, justamente por causa disso. Muito bem. E normalmente, né, esses traumas que são registrados na nossa mente, muitas vezes, eles estão ali numa parte onde foi dividida de alguma forma, porque o sistema, quando começa a ser desenvolvido ali na parte da fase uterina, quando está o feto em desenvolvimento, né, o sistema de mirinização, que é responsável por estar entrando em contato com todas as partes do corpo, criando todo o sistema, né, ainda não foi formado. E essas informações, elas são registradas como? Se elas realmente não estão tendo com a sua totalidade da sensação do que está acontecendo. As informações que são inseridas naquele momento, né, se todo o nosso sistema ainda não está, né, formado por inteiro. Então, ela vai sendo registrada como um banco de dados na nossa mente. Né? Então, ela é alocada em diversas partes do nosso cérebro, né, e ela não tem uma ligação ainda. Então, talvez ela sentiu uma dor, né, emocional, talvez ela sentiu uma dor física, e isso vai sendo registrado de forma dentro, né, com muita inteligência nesses lugares do cérebro. E quando o sistema límbico ele começa a tomar forma, o hipotálamo, que é responsável por fazer essas ligações, e aí que ele começa a fazer, né, esse entendimento com as partes, né, de repente com uma forma da audição, da visão, da emoção, da sensibilidade, né, e aí sim você consegue trazer essas memórias para o seu consciente. Mas na maioria dos traumas que são criados desde a fase da uterina, no quarto mês de gestação, até os 7 anos de idade, que é onde registrados a maioria dos traumas, né, algumas dessas informações elas não foram, né, ligadas, então elas estão lá com estímulos, com um banco de dados, né, e muitas vezes, né, essas informações nós não temos acesso, nós não lembramos, porque o hipotálamo não estava formado, não estava fazendo essa ligação no momento onde foi inserido esses pequeninos traumas, né? E quando nós entramos com o recurso da hipnose, né, usando as diversas ferramentas, né, para poder acessar essas informações, aí o indivíduo, o cliente tem essa ligação e ela consegue entender o que aconteceu lá atrás. E aí, tendo consciência dessas informações, né, ela consegue ressignificar e trazer uma nova
né, um novo sentido para isso. E aí é feita a ressignificação e o trauma é tratado. E aquele gatilho que impulsionava muitas vezes, né, como a ansiedade, né? A pessoa sente ansiedade, mas não sabe de onde que vem essa ansiedade. Né? Por que eu sinto essa ansiedade? É um gatilho que está lá no trauma, né, da vida, no período da vida dele lá, que foi registrado dessa forma, como trauma, né? E você não tem consciência. E quando nós usamos a regressão, né, de encontro com com esse trauma, através da emoção, daquele sentimento que incomoda, né, nós trazemos isso, né, para a consciência. E uma vez feito isso, Juliana, com certeza a pessoa se liberta desses traumas. Com certeza. E é muito importante a gente frisar, né, que a hipnoterapia ela não faz nada mágico. Né? Nós não conseguimos entrar na mente da pessoa, apagar uma memória e tá tudo bem, tá tudo certo, e a pessoa vai ter uma vida diferente a partir dali. Eu gosto de usar sempre a metáfora do copo d'água. Né? Imagina um copo d'água que ele está com água até a metade. Né? Para aquelas pessoas que às vezes estão com algum problema, elas vão enxergar o copo meio vazio, ou o pessimista. E o otimista vai enxergar o copo como meio cheio. E a ressignificação, a reeducação do subconsciente é justamente você mudar essa percepção. O copo, que é o trauma, que é aquilo que aconteceu na sua vida, ele está ali. Você não vai mudar ele. Mas você consegue enxergar aquela situação de uma forma diferente. Então, aquele que enxerga como o copo meio vazio, que é aquele que está sofrendo com algum trauma, com a ansiedade, com uma compulsão alimentar, no caso, ele consegue enxergar aquilo de forma pessimista. Ele enxerga aquilo como um copo meio cheio, aquilo, a vida dele está toda destruída, por causa daquela situação que ocorreu. Mas quando a gente trabalha, né, de uma forma bem eficaz, com a ressignificação, com a reeducação do subconsciente, a pessoa vai continuar enxergando o copo, vai continuar enxergando o trauma, mas ele vai dar um novo sentido para aquilo. E ao invés de ele enxergar o copo meio cheio, ele passa a enxergar aquele mesmo copo, aquela mesma situação, como um copo meio vazio. E ali, a partir desse momento, a vida começa a ter um novo sentido, um novo significado. E realmente é o objetivo da hipnoterapia. A gente não consegue apagar a mente. A gente não entra na mente da pessoa, a gente não consegue apagar lembranças, apagar traumas, mas a gente consegue fazer um trabalho terapêutico de ressignificação, de reeducação para poder dar um novo sentido e uma nova vida para aquela pessoa, uma nova interpretação daquele fato que aconteceu, como você muito bem disse, principalmente na infância até os 7 anos, a maioria dos traumas onde eles são instalados. Sim, e por que também é instalado, né, esses traumas facilmente lá na nossa infância? Porque além da mielinização não estar formada ainda, e o hipotálamo não está fazendo conexões com nada ainda, nem totalmente, né, fazendo as ligações com aqueles estímulos registrados como memória lá dentro, né, do nosso cérebro, né, nós não temos essa vigília. Então tudo que é falado, né, nesse período entra como verdade, né? Então o fator crítico ele ainda não é tão crítico, né? Não é crítico, exatamente, entendeu? Na verdade está sendo formado, né, com as nossas experiências e tudo mais, né? Por isso que essa fase nós temos que ter muita cuidado com a criança, né? Tomar muito cuidado o que falar, como falar, né? E até porque eu vou trazer aqui uma questão da análise corporal, que isso vai marcando, né, vai trazendo a personalidade no corpo da pessoa, né? E não é que esteja de alguma forma errado ou certo, mas esses pequenos traumas em excesso, né, com essa energia, né, com aquele estímulo exagerado naquela fase, por exemplo, na fase do desfraude, né? A criança ela ainda está aprendendo, o corpo ainda está sendo formado, né? E aquela estrutura ali no tronco, no quadril, não está totalmente, né, desenvolvida. Então ela não consegue segurar as fezes, né? Então a criança, né, ela acaba fazendo isso ou na fralda ou nas calças, né? E ela recebe ali naquele momento de estresse, né,
perdão, quando a criança acaba fazendo isso de uma forma inapropriada, né, principalmente para o adulto, ele recebe aquela bronca na frente de todo mundo, né? Então, ele não tem culpa porque ele ainda não aprendeu, ele sabe que ele não aprendeu. Aí ele começa a se questionar, dizendo o que eu posso fazer, né, para mudar esse padrão, essa questão, né? Porque ele se sente humilhado, né? De alguma forma, né? Porque isso normalmente é falado na frente do pai, da mãe, dos irmãos, né? Às vezes até um pouquinho de bullying naquele momento, até mesmo um pouquinho de ironia, e cria-se, então, né, uma forma daquele corpo, que é normalmente o bumbumzinho para dentro, né, onde ele cria aquela musculatura se prendendo todo, né, e cria aquela sensação de sempre estar segurando alguma coisa. Então vai transformando o corpo inteiro, né, da pessoa. Isso acontece em todos os traços. Tem o traço da oralidade, da sexualidade, né? E assim por diante. Nem é o caso agora nessa live de a gente falar sobre análise do corpo, né? Mas voltando Mas tem então tudo para a a ver que questão quem cuida do corpo cuida da mente. A gente tem que também cuidar das duas partes, né? das duas partes. E normalmente, né, Juliano, o que a pessoa traz no nosso consultório? A queixa de que ela gostaria muito de emagrecer, né? E olha lá, quem está vindo aí nos prestigiando, o Alex Cobbs, um Olha, que professor honra, maravilhoso aí de grande hipnose mestre. não verbal, verbal, né, mesmerismo, né? Esteve perto da minha cidade esse final de semana. É um Esteve excelente em Juiz de profissional, Fora. com Isso aí. certeza. Uma Então, e honra. essa representação, né, que a pessoa nos traz, né, que gostaria de estar perdendo peso, né, por um estímulo superficial, né? Mas por que será que essa pessoa está engordando e não consegue emagrecer, Juliano? É isso aí. Isso é muito interessante a gente abordar, porque Uhum. quando a gente vai trabalhar uma questão de emagrecimento, a gente não pode olhar só o que está por fora e o que a pessoa traz como queixa. Né? Existe todo um contexto por trás daquela situação. Né? A gente não só trabalha a pessoa que come muito por impulso ou come muito por compulsão, mas a gente precisa entender várias questões que estão por trás daquilo. Uma delas que é muito forte é culpa por alguma coisa que pode ter acontecido na vida daquela pessoa e ela carrega alguma culpa e ela desconta na comida. Né? Outra coisa, ganho secundário. Né? Esses ganhos que a pessoa tem uma frustração e ela, para aliviar aquela frustração, ela come. E naquele momento que ela come, ela sente um prazer. E o subconsciente dela entende que aquilo vai ser bom para ela. Porque o nosso subconsciente, ele não sabe o que é bom e o que é ruim. Ele sempre quer te defender. Quando ele passa a querer te defender e ele tem uma satisfação com alguma coisa, ele não vai pensar, né? Vamos dizer assim, pensar, aquilo é bom para o Juliano, aquilo é ruim para o Juliano. Não. Ele vai perceber que aquilo, naquele momento, causou uma sensação prazerosa para o Juliano. E ele não quer saber se aquilo vai trazer consequências ruins, que vai engordar, que eu vou virar viciado em comida. Ele não quer saber. Ele sabe que quando eu tiver uma frustração, quando eu tiver uma culpa, e eu comer um chocolate, ou eu comer um doce, ou eu comer alguma coisa que eu gosto e que eu sinta no meu corpo aquele prazer, aquela satisfação, está ali instalado um gatilho de que toda vez que eu tiver frustração, quando eu comer o doce, aquilo vai ser aliviado. Isso passa a se tornar um hábito. E a partir do momento que se torna um hábito, gera o vício. Que aí gera o vício no chocolate, gera o vício no doce, gera o vício numa alimentação, gera o vício em pizza, uma alimentação desregrada, né? Gera o vício em massa, e várias outras coisas, né? Todos os tipos de alimento aí, e as pessoas relatam pra gente, né, que tem dependência, quando a gente vai atender um caso de compulsão, e tudo isso é importante a gente analisar. Nós não podemos, de forma alguma, focar só naquilo que a pessoa fala. A gente precisa fazer uma análise funcional de todo o caso, fazer uma excelente anamnese, conversar bastante com a pessoa antes da terapia, fazer a indução da hipnose, colocar a pessoa em transe, rebaixar o fator crítico e fazer uma nova análise
naquele momento. É o que muitos chamam de hipnoanálise. Né? Quando a pessoa está em hipnose, a gente faz um trabalho analítico. E ali realmente a gente consegue descobrir o que realmente está por trás de uma compulsão alimentar. Pode ser rejeição de papai, de mamãe, de irmão, de avô, de avó. Pode ser uma rejeição, pode ser porque em algum momento da vida daquela pessoa, ela se sentiu abandonada. E no que se sentiu abandonada, ela se sente sozinha e ela quer suprir aquele abandono de alguma forma. E ela vai suprir na comida. Como acontece também em vícios, né? Cigarro, bebida, droga, todo tipo, que não vem ao caso agora. Mas que também é o mecanismo que o nosso sistema nervoso age, é o mesmo, né? Tanto para vício quanto para alimentação. Então é muito importante nós trabalharmos essa questão do subconsciente, entender o que está por trás daquela compulsão, daquele vício no alimento, e poder ressignificar, reeducar aquele trauma, aquela situação, seja de abandono, seja o que for relatado ali. Não necessariamente sempre é o abandono, existem vários e vários casos para uma mesma resposta, e a gente precisa sempre trabalhar dessa forma. E é um trabalho muito eficaz e muito eficiente, e realmente tem muito resultado. E falando desse processo do abandono, né, muita gente se pergunta, né, mas será que eu fui abandonado quando era criança? Né, será que alguém me abandonou de alguma forma? Né? Como que é esse abandono? Né? Nessa fase do abandono acontece normalmente na fase oral, quando a criança acaba de nascer, né, e ela, na verdade, para sobreviver, ela depende muito da mamãe ou de quem está cuidando daquela criança, né? Então, ela se comunica como para pedir, né, o que ela necessita. Ela precisa sobreviver, ela precisa existir, né? Então, através do choro e dos movimentos dos bracinhos, né? E é interessante que nessa fase nós temos dois tipos de abandono, né? E esse abandono normalmente acontece na falta do alimento, né? Não que a mamãe ou a pessoa que estava cuidando, né, daquela criança abandonou aquela criança, né, não deu aquilo que ela precisava. É que talvez naquele instante que o bebezinho precisou daquele alimento ou daquele afeto, a mamãe de repente estava fazendo outra coisa, ou estava até preparando, esquentando leite ou esfriando o leite, né? E ela, naquele momento, ela se sentiu abandonada, né? Então aí ela desenvolve esse traço, né, do oral, né, que é o oral da falta, né? Ela faltou aquela atenção, faltou o alimento naquele momento. E como ele não consegue falar, ele não consegue se expressar, a única forma, né, de ele chamar atenção é chorando, né? Chorando, né, sinalizando com as mãozinhas e assim por diante. Mas também nessa fase tem o oral do excesso, né? Quando a criança ela está chorando, ela precisa daquela atenção, daquele carinho, e a mãe desesperada, né, principalmente porque talvez seja o seu primeiro filho, né, acaba então dando um excesso, né, de todos desses elementos, né? Então, excesso de mamadeira, excesso de atenção, né? Excesso de preocupação. Então, esse aí é o caso do oral. Você está dando tudo para aquela criança, né? Para aquele bebezinho, menos exatamente o que ela precisa. Então, tem mais ou menos essa questão. E é um trauma, não deixa de ser um trauma, né? Onde precisa ser ressignificado, né? Se houve aí um estímulo mais do que o ideal para aquela criança no momento, né? Então, isso vai acontecendo, né, em todas as fases da criança, né? Como que eu tinha falado anteriormente, que é a fase do desfraude, né? Também que é a parte, né, onde a pessoa ainda está controlando, né, a musculatura e o sistema, né, da melinização ainda não chegou lá, formando toda a parte dos nervos, né, do controle daquela musculatura, né? E aí a criança era pega como se desenvolver na marra, e aí ela aprende como que ela não tem como desenvolver outra forma de fazer isso, acaba trazendo essa questão tanto física como emocional, né? E o trauma dessa criança e do desfraude normalmente é a humilhação, né? Então isso vai
traçando a forma do seu corpo, a forma da sua personalidade, como que você vai ser na fase adulta, porque a formação, né, do 0 ano de idade até os seus 7 anos, mais ou menos, vai ser formado a sua personalidade como adulto depois, né? E então os traumas apenas não são aqueles problemas causados só pelo mundo externo, de repente por um acidente, ou até mesmo por um problema emocional, ou de repente por um falecimento de um ente querido, e sim, o seu corpo vai registrando toda a evolução, né, dessas fases, né? Como que você está se desenvolvendo, você está aprendendo, e lógico que você vai receber estímulos negativos e positivos, né? Sempre. Diga lá, Juliano. E como que nós podemos fazer o processo eu quero fazer uma pergunta interessante para o nosso público, para você responder. E esse emagrecimento, né, nós resgatando, né, ressignificando esses traumas, né, que estimulam aí a parte do emagrecimento, né, e até mesmo da questão de estar engordando, consumindo um alimento. Após fazer todo esse trabalho, né, através da ferramenta da regressão, a pessoa vai conseguir emagrecer, Juliano? Boa, ótima pergunta, né? E para as pessoas, eu tenho, né, certeza que é a dúvida de muita gente. E, olha, claro que é necessário, em primeiro lugar, a pessoa sempre precisa buscar um acompanhamento de todos os tipos de profissionais. Um nutricionista, um endocrinologista, um hipnoterapeuta, um psiquiatra, um psicólogo. É um trabalho em conjunto para que o resultado seja totalmente eficaz. Agora, com certeza, a pessoa vai conseguir emagrecer trabalhando aquela situação, aquele trauma, porque ela vai começar a enxergar que aquilo não é mais necessário na vida dela. Aquele prazer que ela tem pela comida, o prazer no sentido de substituição, de trocar por alguma coisa, de uma fuga, né? Aquilo começa a não fazer mais sentido para a pessoa e a pessoa acaba buscando melhorar os seus hábitos. Ela quer mudar de hábito. Aí é importante o acompanhamento de um nutricionista, por exemplo, que vai passar uma dieta, vai passar uma alimentação balanceada. Quando o hipnoterapeuta também é nutricionista, é maravilhoso. Aí vai um conjunto todo, né? E tem muitos colegas nossos, inclusive, que são nutricionistas. Então é muito importante fazer esse trabalho multidisciplinar. A pessoa tem um resultado muito maior. Mas se ela não resolver os seus traumas, né, ela não consegue, usando essas técnicas, né, de emagrecimento, por conta que ela sempre vai ter esses gatilhos impulsionando ela a consumir o alimento. Exatamente. É importante trabalhar esses gatilhos, né? Quando a gente começa a descobrir esses gatilhos e trabalha com eles, a ressignificação deles, aí sim o resultado é muito eficaz. Mas aí a gente tem algumas crenças, né, limitantes, que nós herdamos isso como se fosse, de alguma forma, né, um legado, né, das nossas gerações. E aí a pessoa diz, mas na minha família todos foram gordinhos, né? Isso está no meu DNA, né? Mas, incrível que pareça, né, no nosso DNA, né, a gente não necessariamente vamos ser aquilo que está, né, na nossa geração. Não só porque está lá no nosso DNA, nós vamos ser, né, daquela forma. Isso é o genótipo, né? Porque o que acontece? Lá na nossa célula, nós temos, né, aquele DNA registrado, né, de talvez, né, de ter essa facilidade de engordar. Mas, né, isso é possível, né, mudar. Por quê? Tudo depende do ambiente que nós vivemos, do externo. Nós podemos ser estimulados, né, como todos lá foram, né, estimulados e acabando através desses traumas, desde a infância até a sua adolescência, até a vida adulta, né, e são inseridos no contexto, né, e ativando toda a parte do DNA que é a tendência aí de consumo, através dos hormônios, glândulas, tudo isso é afetado
através desses estímulos externos, através da nossa mente, do trauma, transfere isso para dentro do nosso corpo, é feita toda a transformação e o nosso corpo acaba sendo representado, transformado por todas essas questões externas, né? E seguindo essa lógica, também nós podemos mudar isso, né? Eu posso mudar, né? Eu não vou mudar o meu DNA, mas eu posso mudar se ele vai se manifestar ou não. Isso a gente tem... através da mudança de comportamentos também. A mudança de comportamento, do ambiente que você vive, da estrutura que você tem, né? Eu posso mudar a minha alimentação, né? Eu posso decidir como que vai ser isso. Eu posso decidir se eu vou, né, ter esses estresses, né, e que vão indicar aí na minha mente, através de traumas, e transformando aí o meu comportamento mental e fazendo com que isso aconteça e deixando que esses estímulos, né, se aflorem, né? Então, não porque, né, frisando, porque na sua família inteira, né, as pessoas, né, são gordinhas, você tem que ser também, né? Isso pode ser alterado, com certeza. Com certeza. Da mesma forma o sofrimento, né? A pessoa às vezes, meu pai sofreu, minha mãe sofreu, meu avô sofreu, minha avó sofreu. A gente pode quebrar isso, ninguém é obrigado a acompanhar, nem ter aquela herança de sofrimento ou aquela herança genética, né? Da questão de engordar, de ter facilidade para engordar, de ter facilidade para emagrecer. Não necessariamente a gente tem que manter isso do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, né? A constelação familiar ela é uma ferramenta que trabalha bastante isso, essa questão hierárquica. E é importante que algumas dessas ferramentas, dessas situações, elas sejam quebradas, porque muitas das vezes nós carregamos o peso do papai e da mamãe e a gente desconta justamente isso na comida. O papai e a mamãe brigou, né, brigaram lá atrás, eu era criança, assisti aquela briga. Eu vou comer porque eu quero, né, eu assumo o papel de vítima do papai, da mamãe, porque o papai é o algoz da mamãe, então eu quero suprir e salvar a mamãe, eu quero ser o salvador da mamãe. E como é que eu vou salvar a mamãe? O que eu faço? Às vezes eu desconto no alimento, eu, né, engordo, e automaticamente com isso eu afasto as mulheres, porque as mulheres normalmente, às vezes, né? Não normalmente, perdão, mas algumas delas buscam só o estereótipo, só o que está por fora. Esquecem às vezes do interior. Mas isso, no subconsciente da gente, a gente não pensa assim. O subconsciente da gente não analisa dessa forma. Ele analisa que eu engordando, eu vou afastar as mulheres, porque eu preciso ser o salvador da mamãe. Né? E eu vou defender a mamãe do papai. Porque eu descontando isso na comida, as mulheres, os meus relacionamentos vão ser afastados e eu vou ficar mais próximo da minha mãe, da mamãe, para eu poder salvá-la das agressões do papai. Então, isso são coisas que precisam ser quebradas, são roteiros e rotinas que precisam ser quebradas, essa hierarquia da questão genética. A gente não herda 100%, né, do papai e da mamãe. Tudo isso a gente pode quebrar. Traumas e questões mesmo fisiológicas, através de um bom tratamento, com a hipnoterapia, de uma boa ressignificação, de uma boa reeducação, num contexto geral, a reeducação tanto subconsciente quanto a reeducação alimentar, que é muito importante isso. E o comportamento, então, a partir do momento que você reeduca, ressignifica os traumas, né, e se você se transforma, né, você acaba mudando, com certeza, né, isso na fisiologia do corpo, na mente. Então, toda mudança mental, toda mudança de comportamento, de hábitos, decisões, como você vai pensar daqui para frente, como você vai agir, né? Tudo isso é mudado dentro do seu cérebro, né? Novas sinapses, novos caminhos, né, são tomados, né? Novas memórias de sinapses são criadas, e aquilo que era antigo deixa de existir, aquela ramificação, aquela sinapse que existia antes, ela deixa de existir, né? Ela morre, né? E é criado novos caminhos, né? Então, eu vou falar de novo, né, uma coisa interessante, voltando, né, como é importante, né, ressignificar os traumas, né, porque isso vai criando sequelas, né, e cada sequelas delas, elas vão simplesmente mascarando e criando outras sequelas em cima de outras sequelas.
traumas e traumas em cima de outros traumas, né, por causa de um primeiro momento sensibilizador que foi causado lá atrás, perdão, e em seguida, né, isso vai entrando como um sensibilizador e vai, na sequência, os ativadores de cada trauminha referente ao primeiro estímulo, o primeiro trauma que vai justamente desencadeando todos os traumas, né, nessa fase subsequente, exatamente, né? E eu tive uma experiência, né, de um atendimento com um cliente meu, onde que ela, na vida adulta, né, desde que ela se casou, né, ela tinha um sentimento, né, da troca, ela sempre achava que estava sendo substituída, trocada, né, e ela tinha dificuldade de ter relação sexual, ela como se ela entendesse que ela não tinha prazer e ela não precisava ter aquele prazer, né? E isso foi provocando vários problemas na vida dessa pessoa, porque o marido não conseguia satisfazer essa pessoa, né? Na intimidade sexual, e acabava buscando isso lá fora. Isso aconteceu no primeiro, no segundo, no terceiro lançamento, e ela sempre atraindo esse tipo de situação, de comportamento, de pessoas, né? Inclusive, né? Que buscavam a traição no relacionamento, né? E na regressão, nós descobrimos que na fase, né, da sexualidade dela, entre mais ou menos 3 anos e meio a 5 anos, né, que quando ela descobriu a sexualidade, que não tem nada a ver com a sexualidade do adulto, do prazer do adulto, mas é quando ela recebe um estímulo na parte íntima, na parte genital, né, e quando ela percebe que ela tem, né, esse órgão, que está acontecendo algo lá, que ela consegue sentir uma coceguinha ali, ela sentiu aquilo e achou que aquilo fosse errado, de alguma coisa que o corpo dela estava mudando e que ela não era mais aquela criancinha do papai e da mamãe. Então, logo na cabeça dela, ela imaginou isso, assim, bom, isso eu não posso permitir que isso aconteça comigo. Então, ela, né, ela simplesmente rejeitou essa sexualidade, né, esse contato, né, esse prazer da sensibilidade naquele momento do órgão genital. Por quê? Porque ela achava que se ela tivesse esse estímulo, ela não ia ser mais a queridinha do papai. E aprendeu isso como fosse uma lição, uma premissa, e se instalou esse trauma nela. E na vida adulta, ela não conseguia ter prazer nas relações. Por quê? Porque ela simplesmente rejeitou a sexualidade dela, ela rejeitou aquele estímulo, que faz parte, é muito comum, é natural da criança começar a se desenvolver, se conhecer nessa parte. Por isso que as crianças, às vezes, nessa fase, se tocam muito lá embaixo e tal. Então, papai e mamãe, não reprima esse comportamento, só cuidam com a higiene, né, da criança, mas dizer que isso é natural, dizer que isso faz parte da vida dela, do corpo dela, né? E olha só, né, um comportamento gerado de forma inadequada para aquele processo gerou todos esses traumas seguintes. Então, é uma consequência. Então, essa consequência de ser traída, né, de achar que está sendo trocada, né, de que o prazer não é necessário, porque o que ela aprendeu? Que ela vai ter o amor rejeitando o sexo, né? E provocando totalmente o oposto de como deveria ser. E isso, consequentemente, vai gerar ansiedade, tristeza, né? Mais uma vez, mais um outro trauma, né? Tristeza, gatilhos, e ela vai buscar a substituição do prazer, né? O alimento, o doce, e aí ela tem como recompensa, né, aquele prazer do alimento. Por isso que se torna um vício, porque ela sente a tristeza, o vazio, né? E ela vai buscar essa recompensa no alimento, e aí vira um vício, né? Então, no processo, né, que nós vamos trabalhar, né, o Juliano, de que, de fato, né, a gente faz a ressignificação, né, é tratado, entendido que o trauma existiu e agora ele tem um novo sentido, mas também é necessário mudanças de hábitos e mudança, né, de mudança alimentar. Hábitos, uma reeducação alimentar. E uma coisa muito importante que a gente também trabalha, né, Michael?
durante o processo de atendimento é a questão da pessoa aceitar aquela situação, aceitar estar bem com o seu corpo, estar bem consigo mesmo. Né? Esse trabalho de ressignificação também é muito importante, porque às vezes a pessoa come, mas ela não se aceita. Ela quer mudar. Mas uma coisa que a gente ouve muito, principalmente eu ouvia muito antes de estudar sobre terapia, a pessoa precisa mudar. Para mudar, ela tem que ter força de vontade. Gente, hoje eu aprendi que força de vontade não é suficiente. Vocês acham, gente, que uma pessoa com depressão, ela quer ficar deitada numa cama? Vocês acham que ela não quer levantar de uma cama? A pessoa que tem uma compulsão alimentar, que está cheia de problema, que está com diabetes, que está com tireoide, que está com um monte de coisa, você acha que ela não quer tratar aquilo? É claro que quer. Mas a força de vontade, ela não é suficiente. Por quê? A força de vontade, ela age na parte de cima do iceberg ali, que é na parte consciente. E o que manda isso tudo do nosso organismo inteiro, né, da parte mental, o sistema nervoso, é o subconsciente. Se a gente não trabalhar o subconsciente, força de vontade por si só, não é nada. Então é muito importante. A força de vontade é o primeiro passo. Que a pessoa quer mudar. Aí ela toma essa decisão de forma consciente. Mas ela é só o primeiro passo. Ela sozinha não faz nada. Seria a mesma situação de enxugar gelo, então, Juliano? Exatamente. Exatamente. Porque a pessoa tem força de vontade. Eu quero emagrecer. Mas segunda-feira eu começo. Aí chega segunda-feira. Na outra segunda eu vou começar a dieta, eu vou fazer exercício. Aí chega na outra segunda você tem... né, um gatilho, aí acontece alguma coisa que te deixa chateado, você vai lá e desconta no doce, desconta no chocolate. E a gente vai só adiando. Mas não é porque a gente não está com força de vontade. Força de vontade a gente tem. É que ela sozinha não é suficiente. E é muito importante trabalhar isso. É muito importante expor isso para o nosso cliente, que a força de vontade, ela é importante num primeiro passo. Quando a pessoa decide procurar um terapeuta, para poder emagrecer, para poder ressignificar os seus traumas. É o primeiro passo, sim, a força de vontade. O resto, o trabalho terapêutico, tanto tem a parte do terapeuta, como tem a grande parte da terapia, é a própria pessoa que faz. Né? A gente é só o caminho, a gente só mostra o caminho. Né? Mas a terapia, quem faz em si, é a própria pessoa. Seria o caso, então, também, né, uma outra comparação, uma analogia, é um trator sem a ferramenta de trás, né? Parar, exato, né? Para fazer todo o serviço, né? Então, só o trator com toda aquela força não vai fazer nada, né? Não faz nada sozinho, exatamente. É uma série de coisas, né? São vários fatores. Né? Todo o processo terapêutico envolve vários fatores. E toda mudança de hábitos, de comportamento também envolve vários fatores. Né? Okay. Como eu falei, volto a repetir. Estou repetindo para ficar bem frisado. Força de vontade é importante, mas ela sozinha não faz nada. A pessoa tem que ter a vontade de mudar, mas ela precisa também entender que é muito importante buscar um terapeuta, seja um hipnoterapeuta, seja um nutricionista, seja um psicanalista, não importa. É importante ela entender que um processo de mudança de hábito ela é um conjunto. Né? Ela precisa se reeducar na sua alimentação, mas também precisa reeducar os seus traumas, o seu subconsciente, para que ela passe a ter uma vida diferente ali. Porque quando ela chegar lá na frente, às vezes faz uma reeducação alimentar, pega uma dieta, mas ela precisa fazer uma reeducação na mente, porque quando acontece com ela alguma situação que vai fazer o subconsciente dela relembrar aquelas coisas lá atrás, que acionam os gatilhos, aquilo não faça mais aquele mesmo estrago que fazia antes. E a pessoa passa a não descontar mais no doce. Porque assim... Ela passa a entender aquela situação. E agir de forma diferente, né? Você falou uma coisa que me fez lembrar também, que é muito importante a gente deixar bem claro, que não é possível excluir memórias. Não é possível, né, excluir, simplesmente assim. O que é possível é tratar, dar um novo sentido, né, real para aquilo que aconteceu. Então, é como se fosse uma cicatriz curada. Ela existe, você sabe o que aconteceu, mas aquela dor não aparece mais, não acontece mais, né? Então, por isso que é importante fazer a terapia, né, Juliano?
Sem dúvida, terapia é fantástica. Vamos abrir aqui. Me perdoa, para terminar. Vamos abrir aqui para as perguntas. Né? É uma ferramenta sensacional, para falar a verdade. Né? Os nossos coleguinhas, psicólogos, psicanalistas, né? Toda essa turma aí, né? Agrega muito valor, muito mesmo, e principalmente há muitos profissionais, né, já aderindo à hipnose, porque isso agiliza muito o processo, né? Porque às vezes a terapia ela dura aí em média de 6, 1 ano, 2 anos, depende de cada trauma, né? E a hipnose, apenas em 3, 4 sessões, você consegue fazer todo esse trabalho, né, tirando o paciente de ficar tocando naquela ferida, de fazer aquele trabalho dolorido, né? E na hipnose é uma vez só, né? A gente vai lá, ressignifica, já resolve aquela questão e você se transforma, você se liberta de todas essas questões. É uma vida nova, Juliana, é uma vida nova. Com certeza, com certeza. Você quer abrir para perguntas, Michael, é isso? Vamos abrir. Olá, tá aí. Quem que gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento? Obrigado. Parabéns a você que está participando também. Obrigado pela oportunidade. Muita gratidão, muita gratidão mesmo. E é muito importante, né, Juliana, né, que essas informações circulem, que a nossa live aí possa chegar às pessoas que mais precisam também. Uma palavrinha, uma informação mais, né, dedicada a esse assunto, referente, dá uma esperança, existe uma solução para aquela dor. Com certeza isso vai, né, sair da mente dessa pessoa. Com certeza ela vai se ressignificar, vai viver melhor, vai criar possibilidades melhores na vida, vai fazer coisas que não faziam antes, né? Vai criar planos novos, projetos novos, tudo que estava ali preso por causa daquela dor, né, Juliana? É maravilhoso. É realmente uma libertação. Uma libertação. A pessoa se liberta. Sim. Ela carrega, às vezes, o peso uma vida inteira e ela consegue deixar aquele fardo para trás e viver a vida dela dali para frente. E é feito cientificamente, né, Juliana? É científico, exatamente. Acontece tudo no nosso corpo, na nossa mente, no nosso cérebro. E isso é sensacional. Exatamente. A Abigail aí, com certeza. Vou falar mais uma vez aí da Abigail, né? Nós fizemos aí um trabalho maravilhoso, uma excelente paciente, cliente, uma grande amiga minha, se tornamos aí com certeza, né? E ela chegou com a queixa de que ela queria emagrecer, né? E ela já tinha passado por vários processos e não conseguia. Fizemos um trabalho maravilhoso, né? Fizemos a regressão, instalamos o balão intragástrico e ela teve um resultado sensacional, maravilhoso. Ela emagreceu, acho que foi 23 ou 25 quilos em 3 meses, né? Mas ela é um exemplo de dedicação, mudou os hábitos alimentares, né? Mudou a forma de comer, né? Criou processo de caminhada, de atividades, né? Então, com certeza, né? Ela teve grande estímulo, 25 quilos aí, parabéns, Abigail, parabéns, é possível. Maravilha. Maravilha, parabéns para ela, parabéns para você também como terapeuta, que foi um grande guia aí para a nossa amiga. Sim. E é isso, antes de a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho do balão intragástrico. Como é que ele é instalado, como que funciona. Fala um pouquinho para a gente. O balão intragástrico, né, ele é realizado de forma hipnótica, né, através da indução. A pessoa está deitada numa maca, ela recebe todos os estímulos, como se estivesse lá no hospital, medida de pressão, né, a anestesia, ela passa por todo esse processo como se realmente estivesse numa mesa de cirurgia. Mas ela está hiperconcentrada, passando por todo esse processo, né, na imaginação dela, concentrada, como se a mente realmente estivesse entendendo que ela realmente está passando por esse processo. Então, ela, no momento que é instalado o balão, através de um
como se diz, de uma pílula de um formato de uma azeitona, né, sintética, né, de látex. Através da endoscopia é inserido, né, essa bexiguinha até chegar lá dentro do estômago. Chegando lá no estômago, é inserido o fluido para fazer esse preenchimento até 80% do volume do estômago dela, sobrando então uns 20%. E o inconsciente dela está entendendo que aquilo ocupou espaço ali dentro. Ela não sabe o que é real e o que não é real. Para ele, aconteceu, né? Então, o paciente, ele tem a sensação, né? Ela tem a sensação que aquele espaço foi preenchido de verdade. E na indução, nesse processo, no dia que é instalado o balão intragráfico, ela sente um enjoo, né, no processo e 24 horas após o processo. É como se ela não conseguisse mais processar aqueles alimentos. Então é comum que as pessoas tomam muito vitamina, muito líquido nesse período, né? Então, e aí é feito esse processo, é ativado essa âncora, né? E esse balão, automaticamente, quando o cliente quiser tirar, ele mesmo pode criar sugestão para retirar. Ou ele vem e eu faço isso também através da hipnose. É fantástico. E tem algum tempo que dura, Maicon? Então, tudo depende como que o paciente, como que o cliente, ele vai sugestionar isso na mente dele. Se em algum momento ele falar assim, esse balão não existe mais, né, isso vai sumir. Agora, se o paciente ancorar, né, esse balão, fica 1 ano, 2 anos, se ele quiser. Que não há necessidade de ficar tanto tempo assim. Isso vai criando, né, vai criando esse estímulo no começo, apenas para a pessoa engajar no regime que ela está fazendo, para ajudar realmente, quando ela comer, ela não se sentir, né, que ela está com fome, que se ela colocar mais, ela começa a se sentir enjoada, né? Isso vai ajudando muito no processo do emagrecimento. Mas, por exemplo, né, a Abigail, ela conseguiu, né, reduzir 25 quilos em 3 meses. Então depende, né, qual o objetivo do cliente, né? Se ele quiser emagrecer 10 quilos, né, e ela conseguir fazer isso em 2 meses, ela depois pode tirar o balão, né? Se ela quiser emagrecer 30 quilos e ela conseguir fazer isso em 4 meses, vai ficar com o balão 4 meses, né? Então... E ela falou ali que até cheiro de fritura estava enjoando ela, né? Foi fantástico. Como é que muda, né, a questão do comportamento, as situações ali, né? Alana, boa noite. Alana, boa noite. E é gozado, né, Juliana, que a sensação que às vezes a pessoa é um pouco insistente, né? Ela acha que não aconteceu nada muitas vezes e ela vai comer. Na hora que ela exagera na alimentação, muitos dos pacientes, ela vomita, né? Teve paciente que vomitou, né, na mesa, aí, na hora que ela começou a comer exageradamente. E a mesma coisa que na bariátrica, né? Se a pessoa ingere alimento e o estômago dela está reduzido, né, a tendência ela é realmente desse refluxo, voltar todo o alimento para fora. E às vezes é porque na hipnoterapia, no trabalho da hipnose, não existe nenhuma... Não existe uma invasão física, né? É tudo mental. É tudo mental. Na verdade, ali são sugestões, através de sugestões é que são instalados. Então, o balão intragástrico, ele, na verdade, o hipnótico, ele é somente instalado por sugestão. Não há nenhuma invasão no corpo, não existe nenhuma ferramenta, a gente não usa nada. É somente sugestão. Isso fique bem claro, né, Mike? Sim, deixar bem claro. Mas vai instalar alguma coisa na minha... Não. É tudo... Através da imaginação, né? Nessa sugestão, o inconsciente, ele não consegue entender o que é real e o que não é real. Para ele, aquilo que você está sugestionando, né, com sugestões diretas, indiretas, ele está entendendo que aquilo é realidade. Isso acontece, tanto é que quando você tem ansiedade, né, do futuro, ai meu Deus do céu, será que eu vou passar, né, na prova do concurso público, sei lá, será que eu vou conseguir ser aprovado
né, no trabalho novo, né? Então, na mente dela, ela já começa a gerar aqueles estímulos, já começa a sentir o suor, começa a ter palpitação, batimento cardíaco acelerado, né? Começa a sentir toda aquela sensação da ansiedade, e ela começa a imaginar, meu Deus do céu, e se eu não passar nessa prova? Aí ela começa a imaginar que, poxa, acabou o desejo dela não vai concretizar, como que ela vai ficar triste, ela começa a ver que ela perdeu essa grande oportunidade, que ela não vai ganhar aquele dinheiro, né? Então ela já nesses pensamentos, né? E ela criando essa sugestão. A mente acreditando, ela acredita que aquilo aconteceu, não aconteceu, gente. Mas de tanto que ela achar que aquilo aconteceu, ela começa a sentir todos aqueles sintomas. Né? Então, se você mesmo, né, sem fazer nada, né, só mentalizando, né, que algo ruim aconteceu no futuro, imagine o poder da sua mente, o que você não pode fazer a seu benefício. Né? Então, a nossa mente é fantástica, ela é muito poderosa. Gente. Exatamente, o que você falou aí é muito, muito importante, Maicon. Porque se a gente tem essa capacidade de fazer essas sugestões do futuro de forma pessimista, gente, imagina quando a gente muda o nosso pensamento e começa a construir coisas positivas, né? No emagrecimento, você faz uma terapia, eu vou conseguir emagrecer, eu vou conseguir superar os meus traumas, eu vou conseguir vencer tudo isso. Comece a construir esses pensamentos, transforme essas sugestões negativas que a gente tem, e a gente, todo mundo, né? A gente terapeuta, todo mundo tem. Mas se a gente começar a reeducar os nossos pensamentos e começar a enxergar as coisas de forma mais positiva, a gente começa a ver o mundo de forma diferente. E as coisas começam a acontecer, porque o seu subconsciente começa a trabalhar a seu favor. E quando você olha uma coisa de forma negativa, o seu subconsciente entende que aquilo não vai ser bom para você e ele vai fazer com que não aconteça. Agora, imagine o contrário. É fantástico, o subconsciente entende que aquilo vai ser bom, que é aquilo que você quer, que é aquilo que você deseja, que você vai passar no concurso, que você vai conseguir emagrecer. Você começa a construir e o seu subconsciente trabalha a seu favor nesse sentido e faz com que você conquiste aquilo que você deseja. Juliano, então já passamos aí até quase 10 minutinhos do que a gente tinha planejado, né? Vamos finalizar a live? Vamos sim. O que você acha? Vamos sim, deixar as nossas considerações finais, agradecendo a todos os nossos amigos, colegas que participaram da nossa live. Foi muito importante a presença de todos, a gente fica muito feliz. Algumas pessoas a gente nem consegue ver o nome, vai entrando, vai saindo, a gente não percebe, mas a gente agradece do fundo do coração pela participação, pela interação, e agradeço ao Maicon, né, por ter aceito esse convite de participar dessa live, trazendo um assunto muito importante, muito interessante, que realmente, para a gente trabalhar a nossa mente, a gente precisa estar com o corpo saudável, e é uma via de mão dupla. Né? Para o corpo estar saudável, a mente também precisa estar saudável. Eu só tenho a agradecer a presença de todos, ao Maicon ter aceito isso, e a todos que participaram de alguma forma. Muito obrigado. Isso aí, Juliana. Que é isso, cara. Nós estamos juntos, né? Você é um parceirão, né? Competente, um ótimo profissional, inteligentíssimo. Né? A Alana aí, parabéns aí. Obrigado, Alana. Obrigado mesmo. Ela disse, a mente é incrível. A mente é poderosa, é maravilhosa. Né? Nós podemos fazer muita coisa. A gente não tem a mínima noção de como que esse poder da mente é capaz de realizar coisas, né? Mas... né, a live a gente já deveria já ter terminado, ela acabou sendo esticada um pouquinho. Eu tenho que agradecer, quero agradecer, sinto muita gratidão por todos vocês, pelo meu amigo Juliano e todos vocês que participaram até agora. Essas informações que nós acabamos falando aqui, com muito carinho para vocês. Vocês que estão aqui presentes, levem essa live para essas pessoas que talvez vocês conheçam, que precisam aí de repente entender um pouquinho como resolver esses problemas. Tudo tem solução. Tudo tem solução, né? Então, obrigado mais uma vez.
é uma satisfação imensa estar aqui, de poder participar, de poder falar, de aprender, de ensinar. É muito bom, muito, muito obrigado, viu, pessoal? Com certeza. E até a próxima live, né, Juliano? Com certeza. Em breve marcaremos outra e outras. Com vários temas bem legais aí. Qual é o próximo tema que a gente vai abordar aí? Vamos estudar. Vamos estudar, hein? Estudar. Sugestões, aceitamos sugestões, pessoal. Quem quiser, coloca aí no chat, depois manda no direct pra gente também, que a gente aceita sugestões e nós vamos trazer e trabalhar bastante temas bem legais, curiosidades sobre hipnoterapia. A gente vai trazer para vocês aí, né, o assunto. A hipnoterapia tem um assunto muito extenso, né? Se a gente ficar aqui, existem muitos temas. Esse tema, inclusive, a gente fica aqui a noite inteira explorando. Fica. Tem uma coisa que eu queria, um tema que eu queria abordar, vai parecer irônico, né? Mas me perguntaram numa dessas lives que eu fiz se tem tratamento para queda de cabelo, né? Aí eu falei assim, tem sim, né? Mas a gente vai deixar esse tema aí, talvez a gente até aborda esse tema na próxima live, né? Tem sim, pessoal, tem como, né, fazer tratamento através da hipnoterapia, né, mudando alguns hábitos, enfim, mudando alguns tabus, né, algumas crenças limitantes, estresse, né, processo alimentar e um monte de outras coisas, né. É possível através da hipnose, né, através da emoção, através de ressignificações de traumas, mudar o comportamento e, consequentemente, né, mudar essa característica aí da perda capilar. Né? Sim, e está envolvido com questões emocionais. Né? Com certeza. Emocionais, tem a parte emocional, tem a parte, né, da própria fisiologia do corpo, né? Mas tudo, né, a mente muda os aspectos da fisiologia do corpo, né, com certeza. Tanto é, né, Juliana, que se nós ficamos tristes, a gente sente aonde essa tristeza? Aonde que a gente... no corpo inteiro, né, mas é mais... Mas no meio, né? E se a gente fica com raiva, o primeiro órgão que é afetado, onde que é? É o estômago, né? Estômago. Então a mente, ela tem o poder de adoecer o corpo, né? É isso aí. Então, pessoal, uma excelente... para as próximas lives. Com certeza. É isso aí, Juliano. Uma ótima noite. Seja bem-vindo. Obrigado pela essa oportunidade. E até mais. Até a próxima live. Até mais. Tchau, tchau, galera. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.